Muy buenas. Hoy entonces empezamos con nuestra primera clase de español. Nuestro tema, olá. É assim que vocês vão falar, ok? Com esse O mais forte. Não é como em português, olá. Nós vamos falar olá, ok? Então, nessa primeira unidade, que será dividida em algumas aulas, nós trabalharemos com saudações, cumprimentos, algumas apresentações, um início, ok? Bom, comecemos então com um diálogo, tá bem? Bueno, eu vou ler para vocês e depois nós vamos trabalhar algumas questões que estão aqui. Vamos lá. Então aqui nós temos dois personagens, Pablo e Pilar. Perfeito? Bueno, entonces vamos allá. Pablo dice: Hola, me llamo Pablo Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Pilar. ¿De dónde eres, Pilar? Soy española. ¿Y tú? ¿Eres mexicano? Sí, soy de Veracruz. ¿Y dónde vives? Vivo en Ciudad de México. Bueno, entonces este diálogo nos trae algunas informaciones preciosas para este inicio, porque son dos personas que se están conociendo. ¿Perfecto? Bueno, então duas pessoas que se conhecem e nos trazem algumas informações. A primeira delas, perguntar o nome e dizer o suyo. Então, perguntar o nome de alguém e dizer o seu, ok? Como é que nós perguntamos? Como te llamas? Repetid comigo, por favor. Como te llamas? Muy bien. Vale, después, se alguém nos pergunta isso, nós vamos responder então, me llamo Thaís. Então, repitam comigo, por favor. Me llamo, muy bien. Ou então, eu posso falar, soy Thaís. Ou, então, repitam comigo, vamos lá. Soy, muy bien, perfecto. Entonces, aqui, duas formas de contestar. Perfecto, de responder. Muy bien. Además de preguntar el nombre, también aprendimos otra cosa. La origen, la nacionalidad. ¿Cómo preguntar de dónde viene una persona? ¿Dónde nació esta persona? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver. La pregunta que se hace es, ¿de dónde eres? Repetid conmigo, por favor. ¿De dónde eres? Perfecto, bueno, pues entonces para contestar a esta pregunta también he puesto aquí dos formas. La primera de ellas, soy brasileña. Então você coloca soy e o gentílico, ok? Você também pode responder de outra forma, soy de. Então, soy de Brasil, ok? Então repitam comigo, soy de. Perfecto. Bueno, entonces aquí una pregunta y dos maneras también para contestarla por ahora, por enquanto, né? Soy brasileña ou soy de Brasil. Isso também vale, claro, para cidades, né? Soy curitibana, soy de Curitiba. Perfecto, ¿bien? Entonces, ahí ya hemos visto dos preguntas sobre el nombre y sobre la origen. También hemos visto el lugar de residencia, porque claro, ni siempre vivimos en el lugar donde nacimos, ¿verdad? Pues entonces, aquí, ¿cómo se pregunta onde mora essa pessoa? Em espanhol, morar é viver, né? O vivir serve para viver e morar. Então, a pergunta que nós fazemos é, ¿dónde vives? Bien? Repetid. ¿Dónde vives? Esse V tem um som de B mesmo e mais para frente nós vamos trabalhar com mais detalhes, tudo bem? Para contestar, para responder esta pergunta, vamos a dizer vivo em e o nome da cidade, o nome do país. Então, repitam comigo. Vivo em. Bien, perfecto. ¿Vale? Entonces, esta primera parte, este primer diálogo nos ha traído estas tres informaciones. Preguntar y decir el nombre,
origen y nacionalidad y también el lugar de residencia. ¿Tranquilo? ¿Vamos a seguir? Vale. Bueno, muchas veces cuando conocemos a alguien hay outra persona todavía, não? Então ainda tem outra pessoa e nós queremos apresentá-la a esse outro amigo. Então agora nós vamos trabalhar um pouco disso nesse diálogo. Agora nós temos Pablo, Pilar e Fernanda. Tranquilo? Otra vez yo voy a leer para que vosotros podáis escuchar y entender un poco la pronunciación y después voy a explicar lo que nos trae este diálogo. Vamos a ver. Pablo, te presento a una amiga. Se llama Fernanda. Hola Fernanda, ¿qué tal? Hola Diego. Perdón. Hola Diego, mucho gusto en conocerte. Encantado. ¿Eres argentina? No, soy brasileña. Hablas español muy bien. Bueno, soy profesora de español. Entonces aquí Pilar le presentó a Pablo a su amiga Fernanda. Perfecto, vamos a ver cómo lo ha hecho eso, cómo ela fez isso. Então vamos lá. Presentar a amigos. Mira, entonces en español, apresentar é presentar. E sempre que eu apresento uma pessoa, tenho que usar esse a, tá? Então, esse azinho, ele é muito importante. Presentar a alguém. Então, te presento a, ok? Esse te presento é como se eu dissesse assim, presento para ti ou a ti, ok? Aí eu não preciso dizer, eu apresento para você, eu uso só o te, né? Te presento a e fala o nome da pessoa. Te presento a Fernanda. Ou então você fala a sua relação com a pessoa. Te presento a minha amiga, a minha madre, a mi hermano. Es así. ¿Perfecto? Bueno, entonces creo que podemos seguir, ¿verdad? Después entonces de aprender, decir el nombre, origen, dónde vivimos y también presentar a otra persona, yo he traído para vosotros un vocabulario sobre los saludos, porque siempre para iniciar la conversación, la charla, entonces empezamos con los saludos, as saudações, os cumprimentos, ok? Então vamos lá. Repitam depois de mim, por favor, cada uma dessas palavras. Buenos días. Muy bien. Buenas tardes. Perfecto. Buenas noches. Buenas. E olá. Muy bien. Então, aqui algumas observações. Buenos dias, tardes, noches, desta forma, é mais comum, mas vocês também vão encontrar assim. Buen dia. Buena tarde. Embora seja mais comum dessa forma aqui, tudo bem? Mas ambos estão corretos. Outra coisa, buenas. Buenas é como você simplificar tudo isso aqui. Ainda que seja buenos dias, se você quiser falar só a primeira palavra, é buenas mesmo, ok? E o hola, para lembrar que não é olá, a sílaba mais forte é o o, tá? Então, hola. Tranquilo? Bueno, entonces vamos a seguir. Después que saludamos, vamos a preguntar como está esta persona, ¿verdad? Então, aqui, 3 formas de perguntar sobre o estado de alguém. Então, a primeira delas, a mais famosa, repitam comigo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Y cómo te va? Muy bien. Entonces aquí 3 de varias formas que hay de preguntar eso. Bueno, importante esta L, ¿vale? ¿Qué tal? Lembra que não tem som de U, ok? O L no espanhol nunca tem som de U. Você tem que dobrar a língua para falar. Então, que tal? Ela chega a bater aqui na parte de trás do dente. Tudo bem? Algumas formas de responder a essa pergunta. A primeira delas, fatal. Repitam comigo, por favor. Fatal. Mal. Muy bien. Bien. Perfeito.
Entonces, algunas maneras de decir cómo estamos. Fatal é horrível, péssimo, tô péssima. Estou fatal. Tudo bem? Lembrem-se do L mais uma vez. Fatal, mal. Tranquilo? Pois bem, e claro, alguém vai perguntar para você, eu tô bem, e você? Então, em espanhol, e tu? Tudo bem? Posso prolongar ainda e colocar alguma dessas outras aqui. Estou bem, e tu, que tal? E tu, como te va? Não é necessário, mas se vocês quiserem, tudo bem? Então, aqui, algumas saudações. Também aprendemos a nos apresentar e apresentar uma pessoa. Então, quando conhecemos alguém, nós dizemos em português, muito prazer. Em espanhol, como é que nós dizemos isso? Vamos lá, repitam comigo, por favor. Mucho gusto en conocerte. Perfeito, muy bien. Ou então só, mucho gusto. Vale. O entonces, encantada. Claro, yo soy una mujer, por eso yo digo encantada. Si eres un hombre, si tú eres un hombre, vas a decir encantado, tá? Então aqui esse tem uma diferença. Homens dizem encantado e mulheres dizem encantada. Tranquilo? Perfeito. E para despedirnos de alguien, podemos utilizar algunas de estas expresiones. La primera de ellas, hasta luego. Perfecto. Hasta la vista. Hasta pronto. Nos vemos. Y adiós. ¿Vale? Pues bien, entonces aquí un até logo, né? Hasta la vista, o famoso hasta la vista, baby. Não precisa falar o baby, tá? Bom, então aqui o hasta pronto, que o hasta pronto tem uma diferença do hasta luego e do hasta la vista, porque ele é mais utilizado quando você não tem muito uma ideia de quando vai ver essa pessoa, é algo mais distante. Então você vai usar quando você está falando com alguém que mora em outra cidade, ou quando você está saindo para viajar. Então eu estou indo viajar agora, está pronto, tá? Então ele é um até logo, só que um pouco mais incerto, tá? E aqui nós vemos também, né? E o adiós, que não tem essa conotação do adeus em português, que é só uma despedida eterna, todo um drama, né? Ai, adeus. Não é assim. Ele é um tchau, simplesmente, tá? Em espanhol também dá pra dizer tchau. Tem tchau com o, tchau com o. Esse som do espanhol do CH já faz tchá, por isso que não precisa daquele T, tudo bem? Mais adiante nós vemos isso. Então, tchau, tchau. También se usa en algunos países hispanohablantes. ¿Perfecto? Bueno, entonces, si no se dice adeus com um adiós, vocês podem dizer hasta sempre. Quando eu digo para alguém hasta sempre, quer dizer o adeus do português. Eu não vou mais te ver. Mais dramático. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, vamos seguir, tá? Qualquer dúvida, voltem ali, revejam a explicação, ok? Bueno, vamos a seguir. Aquí, más vocabulario, pero ahora, como aprendimos a hablar de origen, de nacionalidad, yo he traído los nombres de países, de las capitales y de las nacionalidades, pero de lugares que hablan español como lengua oficial. Los países sobre los cuales hablé en la presentação del curso, en el otro video, tá bem? Então aqui eu trouxe para vocês 21 países, 21 capitais e os gentílicos, tá? Como chama quem nasce nesse lugar? Para que vocês então possam aprender um pouco sobre a pronúncia e também ter um vocabulário um pouco maior. Vamos lá? Então repitam comigo, por favor. México. Ciudad de México. Mexicano. Perfecto, muy bien. Guatemala. Guatemala. Guatemalteca. Perfecto. Honduras. Tegucigalpa. Hondureño. Muy bien, seguimos. El Salvador. San Salvador,
salvadoreño, Nicaragua, Managua, nicaragüense. Después, Costa Rica, San José, costarricense. Bien. Panamá, Panamá, panameño. Vale, perfecto. Después, Puerto Rico, San Juan. Bien, y puertorriqueño. Después, República Dominicana, Santo Domingo, dominicano. Cuba, La Habana, cubano. Perfecto. Después, Venezuela, Caracas, venezolano. Perfecto, muy bien. Colombia, Bogotá, colombiano. Muy bien. Ecuador, Quito, ecuatoriano. Perú, Lima, peruano. Después tenemos Bolivia, La Paz, boliviano. Tranquilo, muy bien. Tenemos también Chile, Santiago, chileno. Después Paraguay, Asunción, paraguayo. Después Uruguay, Montevideo, uruguayo. Y Argentina, Buenos Aires, argentino. Muy bien, perfecto. Ahora salimos de América y vamos a Europa, España, Madrid, español. Muy bien, y vamos ahora a África, Guinea Ecuatorial, Malabo, ecuatoguineano. Perfecto, entonces hemos visto ahí 21 países que hablan español, que tenéis ahora en vuestro vocabulario. Bueno, aquí, como vimos entonces hasta ahora, aprendimos a presentarnos. Hola, soy Fernando. También decir de dónde somos. Soy de Colombia, pero vivo en Buenos Aires, Argentina. También podemos saludar de otra forma, ¿no? Buenas tardes. Me llamo Carmen y soy venezolana. Vivo en Lima, Perú. Tranquilo. Entonces ahora quiero que vosotros os presentéis. Tranquilo, yo voy a presentarme y después quiero que hagáis de la misma forma. E aí eu quero que depois que eu termine de falar, vocês pausem o vídeo e falem as informações de vocês, ok? Então, bueno, me llamo Thaís, yo soy brasileña, soy de Maringá, pero ahora vivo en Curitiba. Tranquilo? Esse pero é um mas, tá? Do português. Eu coloco entre aspas porque eu estou escrevendo em português, como tudo está em espanhol. Então, pero é o mas. Então, mas eu moro em Buenos Aires, ok? Tudo bem? Bom, passando essa parte, eu vou trazer para vocês um pouquinho de gramática. Bom, como em português, nós temos em espanhol 6 pessoas chamados pronombres personales. São as pessoas que eu vou utilizar para conjugar os verbos, tá? Em espanhol, como em português, eu vou conjugar cada verbo, que é uma ação, de acordo com quem realiza essa ação, tá? Então, isso no inglês, por exemplo, vai se repetir. Muitas vezes vai ser igual para 1, 2, 3 pessoas. Em espanhol, vai mudar bastante, vai ser mais parecido com o português nesse sentido de mudança, tá?
Então, em espanhol, nós temos essas 6 pessoas. 3 singular, 3 plural, como em português. Então, eu, primeira pessoa, eu. Em espanhol, yo. Repitam comigo, yo. Muito bem. Esse Y, ele sempre vai ter algum som quando ele vem acompanhado de uma vogal, tá? Ah, eu. Então, ele não tem o som de I, não é io. Io é italiano, tá? Então, aqui é espanhol, então ele tem um sonzinho, yo. Esse som pode mudar muito, pode ser yo, show. Tem várias formas de falar, também mais adiante nós vamos trabalhar essas diferenças. Bom, segunda pessoa. En rojo, em vermelho ali. Tu. Repitam. Bueno, mais fácil este, não? Depois, repitam comigo. Él. Muito bem, que é ele, né? Ella. Perfeito, que é ela. E usted. Muito bem. Esse usted, esse de também eu posso falar de várias formas. Eu posso falar como um desenho, usted. Posso falar como com a língua entre os dentes no final, usted. Ou posso não falar, usted. Tá? Falem como for mais fácil para vocês. Bom, aqui eu deixei tu e usted em rojo, em vermelho, destacados. Por quê? Porque ambos são utilizados para tratar uma segunda pessoa, embora usted esteja aqui. Por quê? Porque ele sempre vai ser conjugado da mesma forma que ele e ella, como em português. Vou dar um exemplo para vocês. Em português, tu falas, mas você fala. Ele fala, ela fala. Então, ficou igual a conjugação. Em espanhol, isso também acontece. Tu hablas, usted habla, él habla, ella habla, tá? Então, também vai nesse mesmo sentido. Bom, então a diferença principal entre tu e usted vai ser que o tu, ele é informal e o usted é formal. Mais adiante, nós vamos trabalhar essas questões de formalidade, mas para que vocês já entendam, quando eu trato alguém por tu, em espanhol, eu trato informalmente. E quando eu trato por usted, é o senhor, a senhora, eu trato de uma maneira mais formal. Isso se aplica em todos os países, Thaís? Não, não se aplica, tá? Na Espanha é bem assim. Então lá, quando você trata alguém por usted, é só porque você está tratando-a como o senhor ou a senhora, tá? Mas em alguns outros países não é assim que funciona. Usa-se usted normalmente, como nós usamos o você. Não há problema nenhum, tá? Só é importante lembrar que na hora de fazer uma tradução, nós traduzimos de acordo com o que é mais comum em cada lugar. Então, até agora, nós trabalhamos com o tu para fazer as perguntas, de uma maneira mais informal. ¿Dónde vives? Vale? ¿De dónde eres? Então, nós trabalhamos com o tu. Mas para traduzir, se vocês usam mais a palavra você traduz de onde você é, ok? Onde você mora, não tem problema, ok? Bom, seguindo aqui com as outras pessoas no plural, repitam comigo. Nosotros. Bien. Vosotros. Perfecto. Y ellos. Ellas. Y ustedes. Muy bien, perfecto. Entonces aquí algunas observaciones. Nosotros y vosotros tienen feminino. Então, nós em espanhol tem feminino. Se somos só mulheres, somos nosotras. Se sois solamente mujeres, se vocês são só mulheres, vosotras. Tá bem? Então, aqui é importante destacar isso. Outra coisa, o som do V, que é um sonzinho parecido com o B, né? Vosotros. Parecido não, fala da mesma forma, tá? Em alguns lugares ele muda um pouco, mas vocês podem falar da mesma forma que o B. Bom, depois aqui nós temos novamente vosotros e ustedes em rojo, em vermelho, destacado. Por quê? Da mesma forma que o tu é informal, o vosotros também é. Da mesma forma que usted é formal, ustedes também é, tá? Ambos serão traduzidos como vocês. Por quê? Porque aqui em Maringá não, né? No Brasil, nós não usamos o vós, nós usamos
vocês. É mais comum, né? Então, na hora de traduzir, nós vamos traduzir como vocês, tá? É muito comum usar o vosotros na Espanha, tá? Os outros países não têm o costume de utilizar, mas lá na Espanha é bastante comum. Eu sempre vou falar com vocês e tratá-los, quando eu falo no plural, como vosotros, tá? Entonces, habéis hecho, habéis escuchado, repetid, tá? Então, sempre aí eu vou tratá-los como vosotros. Então, não é difícil, tá? Tudo bem? Então, aqui estão todas as pessoas do espanhol e numa próxima aula nós vamos trabalhar os verbos e como conjugá-los de acordo com cada uma delas. Tranquilo? Bueno, entonces por hoy es esto. Espero que hayáis aprendido bastante y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.